E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor em Ciência Social e finalmente teremos 2 tipos de solidariedade. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série da divisão do trabalho social, vamos entrar no capítulo 3 e aprofundar os tipos de solidariedades. Se não viu os outros vídeos, vai lá ver. Vejam as outras séries também, tô pegando vários clássicos essenciais para a sociologia. E sem mais delongas, bora lá. O Durkheim vai olhar para o direito restitutivo e apontar que dele deriva outro tipo de solidariedade, diferente da mecânica que deriva do direito repressivo. A indenização não tem caráter penal, é uma tentativa de tentar voltar ao passado, de restituir até onde for possível aquilo que foi mudado pelo crime. Quando ocorre um processo de restituição e a pessoa perde, ela não fica estigmatizada, a sua honra não fica ferida, diferente daquilo que ocorre em sociedades mais primitivas. De novo, Durkheim está errado em usar esse termo, mas é o termo que ele usa e como estamos estudando ele, vai surgir de vez em quando. Além disso, aceitamos a possibilidade das leis mudarem. A tradição não é mais o suficiente para manter as leis, apesar de ainda ser importante. O que ele está levantando é que o direito deixa de ser um tabu. Em sociedades mais primitivas, as regras são associadas à moral ou religiosidade, ou a outra instituição que as tornam quase inquestionáveis, que as tornam tabus. Vou dizer que não é bem assim, o Durkheim está equivocado nesse ponto, contudo de fato, sociedades cujas leis derivam de qualquer estrutura baseada em fé tendem a uma maior imobilidade e a um número maior de tabus. Mas assim, sociedades não religiosas também têm suas doses de tabus, mas o Durkheim está falando especificamente do direito e nesse sentido ele está sim mais correto. Plenamente correto não dá. Aliás, dar um like e se inscrever nesse canal deveria ser um tabu. Já me deixa esse like aí, não cometa esse atentado contra a moral. Aproveita e se inscreve se não for inscrito. Esse canal tá lindo, parecendo meus gatinhos. Vem cá, deixa eu mostrar você. Sente o ronronar desse coisinho. Ó, isso aqui é pra você me dar um like. Se inscreve. Olha que delícia. Oh, meu Deus do céu. Ele precisa de ração, ele quer brinquedo. Olha que coisa linda. Se inscreve, dá um like. Enfim, além disso, o direito restitutivo não está marcado na consciência coletiva. O direito penal, aquilo que é punido, pois não se pode fazer, está muito presente na consciência coletiva. Contudo, o restitutivo não. As diferentes esferas de restituição, sejam em relação a imóveis ou outros bens, ofensas, mentiras, boatos, informações privilegiadas, etc, etc, vão ter órgãos próprios e específicos e, como podemos ver, são muito diversos. É importante apontar que o direito restitutivo não é uma relação entre indivíduo e indivíduo, mas sim uma intervenção da sociedade nessas relações. Não para conciliar os interesses, mas para adequar a situação à lei. Mesmo o contrato entre duas pessoas pressupõe que, caso haja a quebra do estabelecido, a sociedade venha intervir para respeitar aquilo que foi assumido ao assinar o acordo. A presença da sociedade pode não ser sentida, mas é essencial mesmo assim, quase como que uma garantia das regras. Pode ser que a sociedade nunca venha a ser acionada, mas ela está lá se precisar. As relações do direito restitutivo ligam as consciências individuais à consciência coletiva. Podem ser negativas, quando são abstenções, ou positivas, quando são cooperações. Depois disso, ele vai começar a falar de direitos reais e pessoais, sendo exemplos do primeiro a hipoteca e o direito à propriedade, e o segundo, o direito de crédito. Honestamente, novamente, a barreira do direito, eu vou pular essa parte, eu não manjo muito. Caso venha se mostrar importante no futuro, eu retorno aqui. Então ele vai analisar as relações entre as pessoas numa sociedade. Na verdade, para que o homem tenha reconhecido direitos a outro, não apenas na lógica, mas na prática da vida, foi preciso que tenha consentido em limitar os seus e, por conseguinte, essa limitação mútua só pode se realizar num espírito de entendimento e acordo. Esse espírito de entendimento e acordo é o que une a sociedade, tornando-a coesa, é a solidariedade social. Ela é necessária para a existência de qualquer relação na sociedade. Essa codependência, esse reconhecimento de si e do outro no coletivo. E tem um trecho muito bacana onde o Durkheim fala da Europa e enxerga ali uma cooperação entre os países que tem um cheirinho de União Europeia. Se hoje, entre povos esclarecidos, entendam aqui europeu, ela, a solidariedade, parece ter mais força se a parte do direito internacional que regula aquilo que poderíamos chamar de direitos reais das sociedades europeias talvez tenha mais autoridade que outrora. É porque as diferentes nações da Europa também são muito menos independentes umas das outras. É porque, sob certos aspectos, todas elas fazem parte de uma mesma sociedade, ainda incoerente, é verdade, mas que toma cada vez mais consciência de si. O que se chama de equilíbrio europeu é um princípio de organização dessa sociedade.
Claro que ainda tem a Primeira e a Segunda Guerra para rolar, Guerra Fria também, mas não dá para deixar de notar que já tinha aqui um embrião do que viria a ser a União Europeia. Isso aqui é mais uma curiosidade, mas olha que legal, como as obras são registros das percepções de seu tempo. Aqui no Durkheim, enquanto investigamos a sua teoria, encontramos registros do espírito de seu tempo que podemos encontrar desdobramentos hoje em dia. Isso é muito bacana. Essa obra é um registro histórico, com todo o racismo que a gente encontra, com todo o etnocentrismo que a gente encontra, com todas as alusões à política da época. É muito da hora. Enfim, vamos continuar. Voltando à solidariedade, temos que ela é necessariamente encontrada em todos os lugares em que os homens vivam uma vida coletiva, quer esta resulte da divisão do trabalho social, quer da inclinação do semelhante pelo semelhante. Então o Durkheim vai olhar para a vida doméstica, onde encontra uma divisão do trabalho familiar, bem sexista e antiquado, como a maior parte da produção europeia das primeiras décadas do século XX. Esse trecho apresenta diversos equívocos que já explicamos antes, principalmente no vídeo em que falamos da divisão sexual do trabalho e do racismo e frenologia em Durkheim. Ambos vídeos aqui no card, nunca lembro o lado, e aqui embaixo na descrição, não vou me repetir, não lembra disso, vai lá ver, tá bem legal. E chegamos então a um tópico muito caro pro Durkheim, o contrato. Já falamos disso aqui, mas agora ele vai aprofundar. O contrato é uma relação de reciprocidade, de mútuo compromisso, de cooperação que implica na existência da divisão do trabalho. Ele cita o Spencer, um importante filósofo que possui várias contribuições para as ciências humanas e sociais, mas que era um evolucionista. Então luzinha vermelha quando o Spencer aparecer. Evolucionismo em ciências humanas e sociais é uma parada bem racista. Não confundam com a seleção natural, evolução ou diferenciação, que é um termo mais acurado, tá? Das espécies. Essas são luzinhas verdes cintilantes. O Spencer fala do contrato fisiológico, que seria essa troca de materiais que ocorrem em organismos vivos, entre os órgãos. E acho que é daqui que vai sair a inspiração do termo orgânico, que o Durkheim já vai chegar. As trocas orgânicas necessitam de muitas outras, anteriores, posteriores, simultâneas, complementares, concorrentes e etc, etc, etc. Então ele está buscando aqui uma ideia de complexidade e de grande quantidade dessas relações. E vai ser característico dessas relações complexas o fato de escaparem da consciência coletiva, pois são tão inúmeras e diversas que não se pode esperar que todos, ou a maioria, dos indivíduos a tenham em seu pensamento. Espera-se uma especialização de certos setores sociais para cada tipo dessas relações que irão surgir, uma divisão do trabalho social. E, dado que fixam um modo como as diferentes funções devem cooperar nas diversas composições de circunstâncias que podem se apresentar, os objetos aos quais se referem não estão sempre presentes para as consciências. Mas aqui temos uma questão. Os estados de consciência têm mais força quanto maior a sua permanência. Essa diluição das percepções que o aumento da complexidade das relações e a divisão do trabalho social trazem acabam enfraquecendo a consciência coletiva. E teremos finalmente o Durkheim nomeando os tipos de solidariedade que ele definiu. Ele destaca 3 características para prosseguir, sendo elas: primeiro, a primeira liga diretamente o indivíduo à sociedade, sem nenhum intermediário. Então, primeira solidariedade, segunda solidariedade. Na segunda, ela depende da sociedade porque depende das partes que a compõem. Segundo, a sociedade não é vista sob o mesmo aspecto nos dois casos. No primeiro, o que se chama por esse nome é um conjunto mais ou menos organizado de crenças e de sentimentos comuns a todos os membros do grupo. É o tipo coletivo. Ao contrário, a sociedade de que somos solidários, no segundo caso, é um sistema de funções diferentes e específicas, unidas por relações definidas. Essas sociedades, aliás, são uma coisa só. São duas faces de uma única e mesma realidade, mas que também devem ser distinguidas. Terceira, dessa segunda diferença, decorre outra que nos servirá para caracterizar e denominar esses dois tipos de solidariedade. Lembre que quando Durkheim fala de tipos sociais, ele está flertando com o positivismo, ele está sendo etnocentrismo e dá até para argumentar um racismo por parte dele. Mas vamos continuar. A primeira solidariedade é aquela que os indivíduos buscam uns aos outros pois são similares, por suas tendências comuns. Quanto maior a coletividade, mais forte essa solidariedade. Contudo, existe uma correlação entre similaridade entre os indivíduos e a força dessa ligação. Aqui também ocorre que a individualidade enfraquece essa solidariedade. É a solidariedade que o Durkheim atribui às sociedades que ele vai chamar de primitivas, menos avançadas, menos esclarecidas. Portanto, as moléculas sociais que seriam coerentes apenas dessa única maneira não poderiam se mover com harmonia, a não ser que não tivessem movimentos próprios, como fazem as moléculas de corpos inorgânicos. Por isso, propomos chamar de mecânica essa espécie de solidariedade. A palavra não significa que ela seja produzida por meios mecânicos e de modo artificial. Nós a denominamos assim apenas por analogia à coesão que une entre si os elementos dos corpos brutos, por oposição àquela que constitui a unidade dos corpos vivos. Já a segunda solidariedade
solidariedade é produzida devido à divisão do trabalho social. Enquanto a mecânica só ocorre conforme a personalidade individual é, de certo modo e de diferentes graus, absorvida pelo coletivo, nessa segunda só é possível que ocorra quando cada indivíduo possua uma esfera de ação própria. Cada um depende mais da sociedade quanto maior for a divisão do trabalho social. Mas não só isso, quanto mais dividida e especializadas forem as funções, maior a dependência mútua e, portanto, maior essa solidariedade. Cada órgão, com efeito, tem sua fisionomia específica, sua autonomia e, no entanto, a unidade do organismo é tanto maior quanto mais acentuada é a individuação das partes. Em razão de tal analogia, propomos chamar de orgânica a solidariedade devida à divisão do trabalho. Temos, então, que as sociedades são mantidas coesas, ou seja, funcionais e unidas, pela solidariedade social, que é o conjunto das crenças, percepções, relações e dependências entre os indivíduos. As solidariedades podem ser de dois tipos: a solidariedade social mecânica, que ocorre devido à similaridade entre os indivíduos, e a solidariedade social orgânica, que ocorre devido à divisão do trabalho social. A primeira para as sociedades mais primitivas e a segunda para as sociedades industriais. Esse é o cerne desse livro, um dos aspectos mais importantes da teoria durkheimiana, que, agora expostos, serão analisados mais a fundo nos próximos capítulos e, portanto, nos próximos vídeos. Deixa seu like, se inscreve, olha que louco que tá isso aqui. Já batemos a meta dos 1000 inscritos, agora precisamos bater a meta de horas de visualização para monetizar todo esse canal maravilhoso e lindo para que eu possa um dia me aposentar e, no meio tempo, comprar brinquedos e ração para meus gatinhos. Me sigam nas redes sociais. Você veio agora! Vem cá pedir like. Dá like. Me sigam nas redes sociais. Tem gatinhos. Gatinhos lindos e atiçados. Oh, meu Deus, que bonitinho que você é. O povo, tchau.